quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Olá, eu sou Jamar Monteiro. Estamos aqui dando continuidade ao nosso bate-papo. Você que está nos assistindo agora, observe aqui no nosso lado esquerdo o nosso link para o nosso primeiro bate-papo, que foi sobre traumas. Então acesse, assista, curta seu like e nos siga. Mais uma coisa, hoje nós vamos falar sobre memórias traumáticas. Estamos dando continuidade ao assunto. E você é o nosso convidado para pensar sobre essa questão que envolve a todos nós aqui. A memória traumática, ela é diferente da memória comum. Eu vou dar um exemplo, acho que todo mundo aqui já deve ter passado na vida, né? Vocês já ouviram no senso comum, não na ciência, mas no senso comum, né? Aquele ditado que diz assim, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Eu acho que em algum momento vocês viram ou presenciaram isso. A memória traumática, ela tem muito a ver com essa questão desse senso comum. Essa coisa que muitas vezes nos faz agir de forma inconsciente. O trauma, ele sugere exatamente uma postura, né, nesse sentido diferente daquilo que nós estamos acostumados. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Pense no seguinte, pense numa criança que de alguma forma ela é impedida de poder fazer uma atividade. Exemplo, uma coisa, vamos seguir um exemplo muito tradicional. Imagine uma criança no primeiro ano, né, fazendo as suas primeiras noções de, olha lá, de ligar as sílabas, de fazer as primeiras frases, de poder ler. E de repente, numa determinada situação, uma professora se aproxima, olha o caderno dessa criança que está se esforçando em poder escrever alguma coisa, em formar as primeiras frases, e olha de uma forma muito agressiva para essa criança, de uma forma até muito dura, e estala os olhos e diz para a criança, que nojo, que coisa feia, e arranca a folha que a criança fez. Faça de novo. Isso de alguma forma deve ter acontecido com muitas pessoas aí no Brasil e isso gera um exemplo típico de um trauma. Porque muitas vezes essa criança, quando ela não é bem assistida, quando isso não é bem devidamente trabalhado posteriormente ao ato, gera-se um adulto muitas vezes inseguro, um adolescente muito problemático no sentido de tudo que eu faço é um lixo, tudo que eu faço não tem valor. Por que eu vou fazer? Porque é um lixo, não presta. E as pessoas perguntam depois, mas por que você pensa dessa forma? E esse adolescente não sabe responder, esse futuro adulto não sabe, porque ele pensa e acredita que o que ele faz, o que ele escreve não é bom, é um lixo, é inadequado. Conscientemente, essa criança, esse adolescente, esse adulto não lembra desse fato, mas o inconsciente foi despertado, por isso que a gente chama de memória traumática. Então, muitas vezes, quando esse jovem é reconhecido, um adolescente, quando ele faz alguma coisa interessante, ele não crê naquilo que as pessoas estão dizendo, que aquilo foi bom, que ele fez bem, que a coisa está legal. Por quê? Porque ficou gravado na memória traumática dele que o que ele fez quando ele tinha aquela idade, com 6 anos, com 7 anos, não era o suficiente, não era o adequado, era um lixo. E muitas vezes, quando isso não é tratado de forma adequada na vida adulta, esse adulto se torna, muitas vezes, inseguro. Inseguro no sentido de encontrar caminhos para o seu crescimento pessoal e profissional. Não se acha capaz de trabalhar numa boa empresa. Por quê? Porque inconscientemente ele acredita que ele é um lixo, que ele não é capaz de trabalhar numa empresa de porte, de ganho, que vai valorizá-lo, que vai de alguma forma ajudá-lo, né, a crescer materialmente, pessoalmente, intelectualmente. Então, muitas vezes, nós, no consultório, através da técnica freudiana da associação livre, a gente estimula os nossos pacientes, né, a recordarem, porque do sua própria infância, do seu próprio passado, e é legal que você aí de casa entenda
que é muito comum nossos pacientes chegarem aqui e todos, né, com a memória traumática de alguma forma afetada, dizerem: eu não lembro nada da minha infância. É a primeira coisa que a gente escuta como terapeuta. Eu não consigo lembrar. E na técnica que nós aplicamos aqui, aos poucos, nossos pacientes começam a superar isso, identificando e lembrando o que de fato aconteceu na sua vida. E mais, hein? Esse é o nosso tema, hein? Do nosso próximo bate-papo, do nosso próximo encontro. Como é que a gente cura os traumas, né? Se você está gostando disso, se inscreva no canal, aperte o like. E mais, me siga no Instagram, @jamarmonteiro. E no próximo encontro, a gente vai falar como é que se dá o processo de cura em relação a esses traumas. Espero e conto com vocês para a gente continuar aí orientando e fazendo o nosso melhor. Valeu e até mais!